Oi, Maria. E, que bom. Bom, já que você já tá aqui, vou começar. Ajeitar, cara. Agora. Não, ainda? Falo. É que pra mim tá dando retorno. Então, enquanto tá errado. Tá tudo certo, né? Lá, atrasar. Então, beleza. É, as questões que eu vou fazer hoje são do Enem 2020. Somente é presencial. Tá dando retorno, eu fico me escutando. Você ainda me escuta? Não, tem. Aqui você se escuta? É. E agora, você escuta?
Tem o mic? Ah, então vai. Que aí não fica um eco na minha cabeça. Vamos lá. Enem 2020, prova presencial. Tá certo. Questão 92. A cor do texto da prova, né? Eu não notei. Tá? A questão, todas aqui são da prova da mesma cor. Tá? Lá. As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após estas iniciarem a saída dos vapores. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se. O que acontece? A panela de pressão, acessório aí que a gente tem em casa, o objetivo dela, a água ferve aproximadamente 100 graus Celsius na pressão atmosférica local. Então, por que é mais ou menos? Dependendo da pressão atmosférica, por exemplo, a nível do mar, 1 atm, com certeza 100 graus Celsius. Conforme varia a pressão atmosférica, né, aumenta ou diminui, essa temperatura de ebulição ela vai aumentar ou diminuir também. Então, a panela de pressão, ela aumenta, né, a pressão dentro do ambiente de forma que a água entre em ebulição um pouco depois dos 100 graus. Então, aqui nessa situação, a água está... perguntou por que a gente... algumas pessoas abaixam, né, a chama depois que essa panela já está... depois que a água já está em ebulição, tá? Depois que ela já pegou pressão, né? O que acontece? Nós temos diagrama de temperatura, tempo, comportamento que é da seguinte forma. Tem uma reta ascendente, depois estabiliza, aumenta de novo, estabiliza e aumenta. O que acontece? Essas fases onde está aumentando a temperatura conforme o tempo passa é o calor sensível. O calor sensível, ele muda a temperatura. Essa fase aqui, essa horizontal, onde a temperatura não muda conforme passa, é o calor latente, tá? É o calor necessário para mudar de fase. Então, o que acontece? Quando a gente está com a panela em ebulição, empiricamente a gente sabe que a temperatura não vai mudar. Então, não interessa se eu vou adicionar mais calor, né, com a chama mais alta ou menos calor. A temperatura ela vai estabilizar ali na pressão, né? Se ela, digamos que a água está fervendo a 115 graus, por exemplo. Ela vai ficar ali em 115 graus sempre. Então, se você deixar a chama alta ou baixa, não vai fazer diferença, porque a temperatura não vai mudar, tá? Por quê? Já que está em ebulição, está havendo mudança de fase, de líquido para vapor, tá? Então, tanto faz a gente deixar ela no máximo da chama ou no mínimo. A temperatura não vai mudar, tá? Então, ela não aumenta a pressão interna, porque é o pininho da panela, né, que começa a soltar o vapor quando a água está fervendo, né, o líquido está fervendo, ela funciona para controlar a pressão interna. Então, quando chega a determinada pressão de trabalho da panela, o pininho sobe e começa a deixar o ar escapar. Então, não é isso. Dilatação da panela também não tem nada a ver, né? Porque se o material está sendo aquecido, ela vai dilatar com certeza, né? A tampa e a panela são do mesmo material, então não tem problema. Perda de qualidade nutritiva também não tem nada a ver, né? Nós estamos falando de física. Deformação da borracha também não tem nada a ver. A borracha ela vai se deformar, a mesma ideia é que ela deforme e se adapte lá à panela para vedar. Então, sobra para a gente aqui consumo de gás desnecessário. Por quê? Independente da chama ser alta ou ser baixa, a temperatura vai continuar a mesma, porque ela está aqui no calor latente. Beleza?
Essa aqui é só de interpretação. Coisa fácil. O diagrama aí é bem importante. De temperatura, tá? A gente interpretá-lo bem já adianta bastante. Ah, que ótimo. Então, passar para a próxima. A próxima é a 94. 94, nós inclusive já resolvemos uma aula aqui na Twitch mesmo, mas vou repetir, de 2020. Os fones de ouvido tradicionais transmitem a música diretamente para os nossos ouvidos. Já os modelos dotados de tecnologia redutora de ruído, cancelamento de CR, além de transmitirem música, também reduzem todo o ruído inconsistente à nossa volta, como o barulho das turbinas de avião e aspiradores de pó, né? Que são aqueles que são mais ou menos na mesma frequência, né? Barulhos mais constantes, ruídos mais constantes. Os fones de ouvido CR não reduzem realmente barulhos irregulares, como o de choro de bebê, ou seja, aqueles que ficam mudando, né, a sua frequência. Mesmo assim, a supressão do ronco das turbinas do avião contribui para reduzir a fadiga de ruído, que é um cansaço persistente provocado pela exposição a um barulho alto por horas a fio. Para fazer uma viagem longa, ruído, um cansaço na pessoa, então com esses fones essa fadiga seria reduzida. Esses aparelhos também permitem que nós ouçamos músicas ou assistamos a vídeos no trem ou no avião a um volume muito menor e mais seguro, né? Já, né? A idade do voo alta para não prejudicar o tecido. A tecnologia redutora de CR utilizada na produção de fones de ouvido baseia-se em qual fenômeno ondulatório? Então, como que ele consegue cancelar esse ruído? Então, a gente tem algumas opções aqui. Vou começar de baixo para cima. Difração. Difração é o fenômeno ondulatório, é onde a onda, no caso sonora, né, ela, digamos assim, contorna o obstáculo. Então, aqui eu tenho uma parede, a onda sonora está chegando. Quando ela encontra um obstáculo, né, uma parte vai ser refletida, mas uma parte vai sofrer difração. Ela vai contornar aqui, vai dar essa voltinha e vai chegar nos ouvidos, né, da pessoa que estiver do outro lado. Então, quem está do outro lado da parede consegue me escutar, certo? Então, isso é difração, não tem nada a ver. Reflexão. Reflexão é o fenômeno, vou continuar nesse mesmo desenho. A onda que está chegando, ela vai incidir na parede e vai voltar, vai ser refletida, tá? Vai voltar lá para o emissor, tá? Também não tem nada a ver. Polarização. Polarização eu vou fazer a analogia da peneira, tá? É como se fosse uma peneira que só deixa passar ondas que se parecem com o formato da peneira. Então, imaginem só. Eu tenho aqui o polarizador, ele é vertical, tá? Olhando ele de frente. Então, a onda que chegar na horizontal, ela não vai passar, ela vai encontrar esse obstáculo aqui e não vai passar, certo? A onda que tiver na vertical vai deixar passar, a peneira deixa passar porque ela está no mesmo sentido, tá? Então, é isso que é polarização, também não tem nada a ver. Absorção é quando tem meio, né? Tem atrito ou alguma outra forma de dissipação de energia, e a onda, ela com o tempo, ela vai sendo absorvida, ou seja, a energia que essa onda possuiria, ela vai sendo absorvida ou dissipada por alguma força dissipativa, ou calor, luz, alguma coisa vai acontecer que essa onda, com o passar do tempo, ela vai diminuindo, até não existir mais, é absorvida. Então, sobra para a gente interferência. A gente tem interferência consecutiva. Então, se eu tenho ondas de frequência parecida, elas estão em fase, ou seja, elas estão apontando para o lado. Quando elas se encontram, elas aumentam, né, dá uma onda resultante de amplitude maior.
E quando é destrutiva, elas estão defasadas, ou seja, estão no sentido contrário. Então, quando elas encontram, tem uma interferência destrutiva. Então, as amplitudes se anulam, tá? Que é o que provoca aqui a interferência, tá? O cancelamento do ruído. Por isso que ele fala que os mais irregulares conseguem, porque precisa ter mais ou menos ali a mesma frequência. Então, como fica oscilando muito a frequência, ele não consegue fazer essa absorção. Tá? Então, tem pré-requisito. Assim é essa também, né? Ok, tá tudo dominado. Nós fizemos muito exercício. Pessoas que fizeram exercício nessa vida. Ah, você errou, né? Não, mas agora tá dominado, né? Depois do 94, a próxima é 96. É de eletricidade. Muito boa. Vamos lá. Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Então, o que acontece? Quando fazer o caminho do elétron aqui, né, ele saiu, veio para cá. Quando ele encontra resistor, corrente, né, os elétrons aqui, eles encontram uma dificuldade, né, de passar. Então, o potencial que eles tinham de realizar trabalho, que antes era de 12 volts, quando ele encontra essa dificuldade, ele já cai um pouquinho. Tá? Então, toda vez que passa por um vai caindo um pouquinho essa capacidade de realizar trabalho, porque vai criando dificuldade para os elétrons passar, até chegar no último aqui. Então, a somatória aqui das quedas de tensão tem que ser igual a zero. Tá? Nesse caso aqui, os resistores são todos iguais, então a queda vai ser igual em todos. Então, se aqui cai, por exemplo, 3 volts, quando passar aqui vai cair mais 3, aqui vai cair mais 3, até chegar aqui no último, que a soma das quedas vai ser o mesmo valor aqui do 12 volts. Tanto que caiu é exatamente o tanto que tinha no início. Tá? Obtém-se este divisor associando os resistores, como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada, né? Eu disse, quando chegar aqui no E, por exemplo, a tensão já não vai ser mais 12 volts, vai ser um pouco menor. Tá? Então, quando chegar na C, menor, na D, menor. Entre o equipamento que opera, ele tem um equipamento que opera em 9 volts, com uma resistência interna de 10 quiloohms. Atenção ao prefixo da unidade. Quilo. Quer dizer que é um vezes mil. Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente e qual será o valor da intensidade da corrente dele estabelecida? Então, a gente tem aqui que a tensão vale em 12 volts. A tensão, vou colocar aqui o equipamento. É a tensão de trabalho desse equipamento do paizinho. 9 volts. E a resistência interna desse cara, a resistência do equipamento, vale em 10, cadê vezes 10 a 3 aqui, tá? Porque quilo é 10 a 3. Então, em cada resistor, como eles têm todos a mesma resistência, tá? Todos valem o mesmo valor, a queda das tensões em cada um vai ser a mesma, tá? Então, eu tenho 4 resistores, eu vou fazer aqui 12 dividido por 4. Aqui, ó, queda
da tensão de cada resistor. Então, se eu tenho 12 volts e todos eles vão promover o mesmo valor de queda, então eu vou dividir 12 dividido por 4, em cada um vai cair 3 volts. Isso significa o quê? Chega 10 volts aqui no A, depois que passa no A, se ele caiu 3 volts, vai chegar aqui 9 volts. Caiu mais 3, aqui vai ser 6 volts. Caiu mais 3, aqui vai ser 3 volts. Passou mais uma vez, vai ter 0 volts. Caiu 6. Então, a diferença de potencial, como eles estão em série, tá? Lembrando que só vale para resistor de série. Essa somatória, né? Se a gente somar aqui 3, 6, 9, 12, tem que dar a mesma tensão que estava no início. Tá? Então, em cada resistor vai ter uma queda de 3 volts. Só vale também fazer desse jeito porque, lembrando, as resistências têm o mesmo valor. Tá? Então, eu já sei, já que o meu equipamento opera em 9 volts, eu já sei que ele tem que ser ligado pelo menos no B, né? Se ligar na letra C, já vai ter uma queda de 6, ele não vai funcionar. No 12, aqui ligar no A, ele também vai queimar, porque tem mais tensão do que ele precisa. Precisa ser ligado no B. B até o E. Então, a gente fica aqui com a alternativa, entre a alternativa B, de bola, e D, de dado. A única coisa que muda aqui é a corrente. Então, vamos descobrir qual que é a corrente de trabalho do equipamento que ele quer ligar. Então, primeira lei de Ohm, tensão é igual a resistência vezes corrente. Então, a tensão de trabalho eu quero saber do resistor. Quantos amperes ele precisa para funcionar. Então, é a tensão 9 vezes, é igual, né? Desculpa, a resistência do equipamento, que é 10 vezes a 3, vezes a corrente que eu não sei. 10, os 10 km está multiplicando, passa dividindo, vai ficar 9. 10.000, vou abrir aqui, né? É igual a corrente. Para cá, 9 dividido por 10.000. Só fazer 0,1, 2, 3, 4. Colocar 4 casas após a vírgula. 3, 4. 0,00009 amperes. Mas aqui tá faltando, né? Zero nessa alternativa. Lembrando o prefixo aqui, ó. A mili. Mili é 10 a menos 3. 3. Então, eu vou contar 3 casas para a direita para ajustar. 0,1, 2, 3. Tá? Vai ficar o 9, ele vai andar e vai parar aqui. Nesse lugar do zero aqui. 0,9 miliamperes. Maria ama essa. E eu acho que você é de exatas. Tem certeza que você é biológica? A gente te aceita nas exatas, viu? Tem vaga. No final da aula eu vou. Vaga. No final da aula, a transmissão, eu vou salvar todas as anotações, tá, no drive da salinha. Se der tempo de anotar aí, não precisa ficar triste. A questão vai ficar salva. Vamos lá, questão 101. Vai ser muito boa. Mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, que é entre 26 e 28 graus Celsius, bem como a sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento como o termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, né, o volume
de água, 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts. Então, a gente tem a potência aí que equivale a 50. Otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico 4 kJ. Esse K aqui é prefixo. Quilogramas por Kelvin e a densidade de 1 kg por litro. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água no aquário? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é entender a relação entre volume e a potência, tá? Volume, a potência e a densidade. Olha só, eu tenho um aquário que tem um volume igual a 50 litros, tá? E para esse aquário, atende um equipamento de 50 watts. Então, a gente pode falar que a proporção, que a relação de proporção é de 1 litro para 1 watt, tá? Elas são aí equivalentes para 1. A mesma coisa que acontece se a gente observar o volume, a massa de água, em relação ao volume. Olha só a unidade da densidade. Densidade é massa dividido por volume. Tá? Lembrando que o menos 1 aqui, ó, quer dizer que esta unidade é no divisor. Tá? Para ele não escrever a fração, escreve a menos 1. Sempre que o expoente for negativo, quer dizer que essa unidade está dividindo. Então, ele está falando que a cada 1 quilo equivale a 1 litro, tá, de água. Então, se a gente tem 50 litros de água, a gente tem 50 quilogramas de água. Tá? É essa relação aqui que a densidade fez para a gente. Aí, olha só, se 50 litros atende com 50 watts, 50 litros equivale a 50 quilos, 50 watts atende 50 quilos. Tá? Relação de proporção aí também entre o volume e a potência. Tá? Por que a gente está falando isso? A gente quer saber qual que é, quanto a temperatura do aquário vai variar. Tá? A gente tem a potência, que é 50. A gente tem o tempo, delta T, que é 1 hora. Só que a gente não trabalha com hora, a gente trabalha com segundos. 1 hora são 3.600 segundos. Tá? Eu tenho o calor específico da água. 4, aqui é quilo, 4.000. 4 vezes 10 a 3, né? 4 vezes 1.000. Joules por quilograma Kelvin. E a gente tem a densidade aqui que eu já escrevi, né? No caso do Kelvin e do Celsius, a gente não precisa transformar porque elas são diretamente proporcionais, né? Na escala Celsius, né, se aumenta 1 grau Celsius, na escala Kelvin aumenta 1 Kelvin também. Elas têm essa relação direta. Então, qualquer resultado que nós tivermos aqui, ele vai ser proporcional também na escala Kelvin. Vamos lá. Potência é a energia consumida ou dissipada dividido pelo tempo. Nesse caso, a energia aqui é calor, o calor necessário para modificar a temperatura, que a gente falou na primeira questão, é o calor sensível. Então, eu vou trocar aqui ó, em miúdos. Esse calor que precisa para mudar de temperatura é massa, vezes calor específico, vezes a temperatura, que é quem eu estou dividido pelo tempo. Tá? Então, a potência é 50 watts é igual a massa, eu sei, é 50 também. 50 quilogramas, né? Fiz a relação lá no começo. Vezes o calor específico, que é 4.000. Vezes o ΔT que eu estou procurando, né? ΔT maiúsculo, que é a temperatura, dividido pelo tempo que eu tenho. O tempo são 3.600 segundos. Tá? Vou reorganizar aqui
Cano cruzado, para isolar, eu quero isolar a temperatura. Vou ficar aqui e vou ficar aqui. Não vou resolver, não, porque senão vai ser muita conta. Então, vou deixar a multiplicação aqui bonitinha. Igual a 50, 4.000 vezes delta. 50 vezes 4.000 tá multiplicando, vou passar dividindo. Quero deixar esse cara sozinho. Vai ficar delta T igual 3.650 dividido por 4.000 vezes 50. Então, eu posso dividir, né? Como é multiplicação em cima, no numerador e no denominador, eu posso simplificar aqui, né, o termo 50, dividir dá 1. E resolver que só o 3.600 dividido por 4.000. É a mesma coisa, eu vou simplificar de novo para fazer menos conta, tá? Dividir 3.600 e o 4.000 por 100. Ficou 36 dividido por 40. 36 dividido por 40 dá 0,9 graus Celsius. Então, depois de 1 hora, o aquário vai ter variado, a temperatura do aquário, né, vai ter variado aí em 0,9 graus Celsius. Alternativa C, de Celsius. Então, respira. Tá rolando. Tranquilidade também, né? E o baile, seguir o baile. Questão 106. 106 é muito boa. Também de eletricidade. Uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após, vou grifar aqui, 5 dias. 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com um total de sua carga nominal, ou seja, a carga padrão dela, de 60 ampere-hora. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga, que se estabelece mesmo com dispositivos elétricos desligados, então quer dizer o quê? A pessoa está vendo que a bateria está funcionando, ele acha que tem alguma coisa aí roubando essa carga, mesmo com o carro desligado, ou seja, não tem nada funcionando e a bateria está carregando. Ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada? Ou, já falei, né? Amperímetro. Isso aqui sempre aparece, tá, gente? Amperímetro é sempre ligado em série. Tá? Circuito em série, a gente viu lá no primeiro exercício de atividade, né? Então, acho que não vocês, vai acontecendo quedas de tensão. Mas a corrente é a mesma, tanto é que a gente colocou a corrente só uma vez, né? Mesmo na queda de tensão. O voltímetro, que é de medir tensão, a tensão é dada em voltímetro. Ele é sempre associado em paralelo. Por quê? Em paralelo, a tensão é a mesma em todos os ramos, mas a corrente cai, tá? Então, aqui a gente já consegue eliminar algumas coisas, que eu tenho um amperímetro. E aqui, olha só, ele está ligado em paralelo. Como que eu sei que é paralelo? Em série, tem que ser literalmente um seguido do outro, tá? Em série, um do lado do outro, tá? Então, já é falsa a alternativa A, porque ele tá seguido, né? Os dois estão saindo do mesmo ponto.
Ver aqui quem pode cortar. A gente pode cortar a letra C também, não tá seguido, né, um do outro. Já corta aqui. A letra E nem deu para perceber muito bem, mas ele também tá em paralelo aqui. É um zoom bem dado aqui, ó. Dá para ver que tem um trechinho aqui. Já vamos cortar esse aqui fora também. Então, ótimo. Ficaram só as alternativas. Por coincidência, estão ligadas do mesmo jeito, né? Só a corrente aqui que muda, que é 0,5 e aqui são 12. Então, vamos calcular a corrente. Então, enquanto passa o trem, passou o trem. Então, enquanto ele está ainda fazendo um ruído, olha, eu tá em outro lugar aqui. Vou calcular, tá? Então, eu tenho corrente é a quantidade de carga. Eu vou fazer aqui minutos para não confundir com calor. Opa, outra aí. Carga dividido pelo tempo, tá? A carga que a bateria tinha era de 60. Vou colocar a unidade aqui de outra cor, tá? Ampere hora dividido pelo tempo, né? Então, se é ampere hora, então são 5 dias que o carro ficou desligado vezes 24 horas. Trabalhar as unidades aqui. Tá? Eu já sei qual fórmula que eu vou usar apenas analisando as unidades. Se eu quero saber corrente, eu quero que sobe só ampere. Então, se eu tenho ampere vezes hora, eu tenho uma unidade só hora, eu posso dividir. Né? Por isso que eu já sei que é divisão. Então, dividir hora com hora, vai sobrar só ampere. Então, vai ficar 60 dividido por 120. Olha que belezinha. 60 dividido por 120 dá 0,5 ampere. Tá? Meio ampere de corrente. Vamos lá, vamos ver qual que é. Alternativa B. Belezinha. B de bora fazer. Tudo tranquilo, mó paz. Eu também. Ano. Tô dominado. Se tá dominando, tô dominando. Marchando para a questão 108. Tranquilinha, não precisa fazer conta. Só interpretar aqui o problema. Só que dessa vez é cinemática. Nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo na direção de um abismo, mas ao invés de cair, ele continua andando no vazio e só quando percebe que não há nada sob seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda no experimento real, pode-se lançar uma bolinha com uma determinada velocidade, né, que seja constante, uma velocidade inicial, com a superfície de uma mesa, ou seja, né, vou pegar aí uma bolinha, vou apoiá-la na mesa e empurrar para que ela tenha determinada velocidade. E verificar o seu movimento de queda até o chão. Qual figura melhor representa a trajetória de queda da bolinha? É bem fácil, né?
A Maria falando que nessa questão eu joguei a tampa da minha caneta no chão para ver a trajetória. Esperta, porque eu observando, né? Apesar de, né, de quem viu a questão lá também conseguir pescar lá a sua resposta. É uma boa estratégia. Olha só, eu vou cometer um. Não é um sacrilégio. Tá? Acho que é um pecado o nome. O movimento em queda livre é um movimento acelerado, tá? Porém, a gente teve um lançamento horizontal, ele sai com determinada, né? Eu só deixo cair, estou com a pedrinha na mão, deixei cair. Ele é um movimento apenas acelerado na vertical, tá? Que seria o caso aqui da letra C. Só deixei a bolinha cair. Não é verdade. Ele fez um lançamento da bolinha, tá? Então tem um movimento em duas dimensões. Uma delas, obviamente, é acelerada. Então, a gente já sabe que se é acelerado, é uma equação de segundo grau. Senhora, não sei. Tá? Então, não esqueçam desse pecado que eu vou cometer agora. Movimento retilíneo uniforme, que é o que não tem aceleração, da fórmula Deus vê tudo. Distância é velocidade pelo tempo. Okay? Deus vê tudo. Movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, com aceleração. Tá? Mais um pecado. O diabo vê também, mas meio atrapalhado. Porque tem aquele efeito sonoro, sabe? Então, olha só. É um movimento, como eu falei, acelerado. Se é acelerado, é uma equação de segundo grau, tá? Como que vai variar a distância? Ele vai variar com uma parábola, tá? Vai variar como uma parábola. Então, tem que ser a letra D de Deus, tá? De Deus é tudo. Não pode, gente, ser não faz nem sentido essa alternativa de parábola para baixo, né? Na dúvida, você lança a bolinha aí em cima da mesa para conferir. Também não tem como ser uma linha reta, né? Porque eu empurrei a bolinha em cima da mesa e deixei ela cair. Então, ela vai fazer. Lembrar também lá da bola de basquete, né? A história da bola de basquete. Faz um lançamento, só que também faz um lançamento vertical, né? Combinado. Mas ela faz tanto na subida quanto na descida parábolas, trechos de parábolas. Tá? Movimento acelerado, a distância tem que fazer uma parábola. Tá? O gráfico da distância parábola. Beleza? Sem objeções? Só análise? Não? Achar. Longe de acabar. 109. 109 diz o seguinte. Essa é mais complicadinha. Sonoros, tá? Dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de 30 metros. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável. Permite relacionar a profundidade com os valores de frequência de duas ressonâncias consecutivas, assim como em um tubo sonoro fechado. Já deu a dica. Tubo sonoro fechado. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi 130 Hz. Vou colocar aqui frequência 1, porque ele mediu. Foi 135 Hz. Considere que a velocidade do som dentro da cavidade é de 360. A velocidade do som, neste caso, é de 360 metros por segundo. Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, ou seja, for mesmo
30 metros que querem, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida? Uma onda que captou um retorno aí com frequência de 135. Se tiver certo, tiver atingido os 30 metros, qual que tem que ser essa frequência? Tá? Então, a primeira coisa aí que nós vamos, lembrando que é tubo sonoro fechado. Nós vamos usar a fórmula de sonoros, que é a frequência igual ao número harmônicos vezes a velocidade, dividido por 4, esse 4 é da fórmula, vezes o comprimento do tubo. Tá? Então, eu tenho sonoro, eu quero saber o comprimento L aqui. Lembrando que tubo sonoro fechado, número de harmônicos, né, N, sempre será ímpar. Tá? E não tem como, tá, ter um nó, interferência na extremidade que está aberta. Tá? Tem sempre um nó na extremidade fechada, mas não tem um par aqui para combinar com ele na extremidade aberta. Então, N vai ser sempre ímpar. Nós ou de interferências. De harmônicos, entre ficarem mais fácil. Esse problema, ele me falou só que são 135 Hz, mas não quer dizer que é o comprimento ideal. Eu quero saber em qual harmônico que está, beleza? Se forem os 30 metros, né? Qual que vai ser o harmônico que ele está? Então, substituir aqui na fórmula. 135 é o número de harmônicos vezes 360 dividido por 4 da fórmula, vezes o comprimento que eu quero, que é 30. Tá? Ficar cruzado. 360 vezes o número de harmônicos é igual a 135 vezes 4 vezes 30. Os 360 está multiplicando, passa dividindo. E vai ser igual a 130 vezes 4 vezes 30, 360. Saber que harmônico que nós estamos. É 135 vezes 4 vezes 30 dividido por 360 dá 45. Tá? Então, se ele está no harmônico 45, eu quero saber a próxima frequência que eu vou perceber. Se ele só vai em número ímpar, então a próxima frequência vai ser no harmônico 47. Tá? Então, eu vou repetir essa fórmula, beleza? Aqui é frequência 1. Então, a frequência 2, que é quem eu estou procurando, vai ser o número do harmônico, que eu sei que é o próximo harmônico que ele vai entrar, que é 47, vezes a velocidade do som, né, que não muda, 360, dividido por 4 da fórmula, vezes o comprimento, que é 30. 47 vezes 360, dividido por 4 vezes 30, dá 141 Hz, certo? Tá? Tem esse trabalhinho aí, mas é porque é o jeito mais fácil calcular o número de harmônicos, tá? Fechado. Então, notem essa fórmula que ela é uma mão na roda. Maria ainda aqui, tá tranquilo? Perguntar aí nas mensagens. Eu
Ok? Vou seguir então. Bom, fique viva, fique viva. Próxima pergunta, 112. Questão aqui de eletrostática. Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios. Cobrir os espelhos e não pegar em facas, garfos, objetos metálicos, por exemplo. Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel, desde que este não seja conversível. Vou grifar porque essa parte aqui já ajuda a gente a anular algumas alternativas. Opa! Qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme citado no texto? E aqui eu já vou cortar a alternativa que a galera sempre vai primeiro achando que é o isolamento elétrico dos pneus. Tá? Por que não é? Porque o próprio enunciado disse que pode ser um carro desde que não seja conversível. Tá? Por quê? Conversível não vai ter um teto, tá? Mas ele tem pneu. Se tem essa condição de não ser conversível, né, por causa da ausência do teto, então a A já não é, beleza? Então não é isolamento elétrico. Então a gente fica aí. Blindagem pela carcaça, efeito de para-raio da antena, aterramento pelo fio terra da bateria. Então, o que acontece? Tem nosso querido Faraday, Covid, ele pensou num esquema que a gente chama hoje de gaiola de Faraday. Ela diz o seguinte: eu tenho uma carga aqui, uma não, né? Tenho duas cargas e elas estão gerando um campo elétrico, tá? É outra. O campo elétrico tá meio bacalhado. Tem cargas aqui gerando um campo elétrico. Se eu tenho um objeto no interior desse campo elétrico, objeto qualquer, e esse objeto ele é feito de um material condutor, quando ele está dentro desse campo elétrico, o campo das duas cargas externas aqui, dessa diferença aqui das cargas, ele vai polarizar os elétrons livres aqui, material condutor, lembrando que é o condutor. E nesse caso, se vai polarizar, ele vai deixar separado. Se aqui é positivo, então ele vai polarizar as carguinhas negativas. Se aqui é negativo, desse lado vai ficar só as carguinhas positivas, tá? Esse fenômeno, né, dessa separação que o campo elétrico produz, lembrando que tem que ser num condutor, né, material condutor, essas linhas aqui, o próprio campo vai acabar, dizendo aqui a grosso modo, anulando as cargas elétricas na superfície aqui externa desse material, pensando que é uma caixa. Agora a gente pensa no carro, ele é feito lá de um material metálico, né? A maior parte lá da carcaça do carro é feito de material metálico. Então, ela teoricamente é um bom condutor. Se tem um campo elétrico produzindo os raios durante a tempestade, quando eu estou dentro do carro, né, as cargas do carro estão polarizadas, né? O campo elétrico produz raios, né, pelas cargas dos raios. Então, esse campo elétrico vai anular essas cargas e vai funcionar como uma gaiola de Faraday, tá? E essa blindagem, né, ela é feita pela carcaça metálica, tá? Alternativa C, beleza? Então, esse fenômeno aí é chamado de gaiola de Faraday. É fácil observar que tem algumas fontes, né, alguns equipamentos eletrônicos, você abrir, né, computador, essas coisas, normalmente ele vai ter uma bobina, algum equipamento, ele vai estar dentro de
uma carcassinha metálica, tá? A tela de Faraday é bem utilizada aí no dia a dia na fabricação de equipamentos. Quem tiver uma televisão velha, um computador desktop consegue abrir, muito provavelmente você vai ver essa quadradinho metálico, ele tem que ficar lá para evitar, né, um conflito de interesses entre os equipamentos elétricos. E a Maria falou que estaria. Que bom, Maria. Feliz. Passado errei. Isso aí. Bem, e em frente. Depois da 112, a gente tem a queridíssima 122. A questão é de cinemática. Ela é relativamente fácil, porém trabalhosa. Ela é trabalhosa. Vou ver aqui. Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida, indicados pela letra O, A, B e C, conforme a figura. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. O e A tem 500, entre A e B tem 500, entre B e C tem mais. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O, então ele está aqui no O, bem A, e bem proporcional também, né? Dá para ver. Sim. Digamos que as distâncias estão parecidas, tá? Dots, desenho zerado. Então, aqui no O, a velocidade inicial é igual a zero, tá? Então, ele parte com aceleração constante de 1 metro por segundo até atingir uma velocidade final, né, de 72 km por hora. E a partir daí prossegue com velocidade constante. Então, ele vai acelerar até atingir 72 e depois não vai mudar mais. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzar. Então, quando estiver faltando só 100 metros para ele passar, o semáforo tem que ficar verde, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Teve um outro problema muito parecido com ele. Ele usou o nome dessa sincronização de onda verde, tá? Semáforos já teve, se eu não estou enganado, foi 2016 ou 2017. Coisa assim, bem distante, não. Teve também parecido. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, ou seja, lá onde ele estava parado, A, B e C tem que abrir. Então, depois que o semáforo O abriu, depois de quanto tempo que os próximos vão abrir também? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é acertar a unidade. Que a gente tem a aceleração em metro por segundo e a velocidade em quilômetro por hora, tá? Vamos passar para a velocidade para quilômetro, para metro por segundo, é mais fácil. Nesse caso, vai dividir por 3,6. 72 dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo, tá? Então, já que quer saber o tempo, nós vamos trabalhar aí com os tempos. O trecho do O até o A, eu vou fazer inclusive na cor verde. Então, eu sei que a primeira parte do movimento dele foi acelerada. Vamos lá. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, né? Equação do movimento retilíneo uniforme. Velocidade final é 20. É igual a velocidade inicial, que era 0, mais a aceleração, que vale 1 vezes o tempo. Eu quero saber quanto tempo ele passou nessa velocidade. Tá? Então, aqui, 0, né? 1 vezes tt, então ficou fácil aqui. T igual a 20 segundos.
Ele passou 20 segundos acelerando o carro até atingir a velocidade que ele queria. Tá? Ótimo, já sei a velocidade e já sei o tempo. Agora eu preciso saber o quanto ele andou, qual foi o percurso que ele fez nesse tempo. Tá? Então, vou usar o diabo V também mais meio atrapalhado. Diabo V também mais meio atrapalhado. Então, a distância é quem eu estou procurando. Velocidade inicial é zero. Tá? Então, velocidade vezes zero vezes qualquer coisa é zero, né? Zero. Repete o meio vezes aceleração, vale 1, e o tempo vale 20, ao quadrado, né? O quadrado da forma. Então, a distância vai ser 20 ao quadrado, 400. Vezes 1, 400, vezes 1, 400. 400 dividido por 2, 200. Então, ele andou 200 metros. Primeiro trecho aí. Ele veio aqui 200 metros. A marquinha. Só que ainda falta o resto do problema, né? Ele falou que o semáforo vai abrir 100 metros antes, tá? Então, quanto tempo que ele gastou? Ele tem mais 300 metros aqui. O semáforo, vamos dizer que ele vai abrir aqui, ó, faltando 100 metros, tá? Então, aqui, até aqui ele foi acelerado. E aqui a velocidade vai ser constante. Constante, tá? Velocidade que a gente já sabe que ele atingiu metros por segundo. Então, quanto tempo que ele demorou para poder fazer esse trecho? A gente já sabe que são de 200 metros, né? Andou 200 aqui, mais 200, ficou faltando aí os 100 metros finais. Vamos lá. Então, eu vou fazer essa parte aqui de azul, esse trecho aqui, tá? Então, esse trecho é velocidade constante. Então, Deus vê tudo. Tá? Então, a distância é 500 metros. Ele vai andar. A velocidade, 20 metros por segundo. E o tempo igual a t. Já. Metros por segundo. Tá certo. Inversamente ação, inversamente eu que viajei. A gente vai usar o Deus vê tudo também. Deus vê tudo. Velocidade 20 é igual a distância dividido pelo tempo. Vou multiplicar cruzado vezes t. T é igual a 200. T é igual a 200, que dá 10 segundos. Tá? Então, desde o início do movimento, vão ter passado quantos segundos, né? 20 segundos que ele andou acelerando, mais 10 a velocidade constante. Vai ter passado 30 segundos. Tá? Ele demorou 30 segundos. Aliás, vai demorar 30 segundos desde o início do movimento. Aqui, ó. Tô aqui. Nesse ponto, o A tem que abrir. Então, tem que esperar 30 segundos. Aqui a gente já sabe que é a alternativa D, né? Porque não tem mais nenhuma que outra que comece com 30, tá? Mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos semáforos. Ele vai andar, então aqui, ó. Ele vai andar, considerando aí que o semáforo não vai fechar, ele vai andar esse 100 mais 400 metros até essa marca aqui, tá? Que é 100 até passar o A, vai estar verde, ele vai andar mais 400 metros, até faltar 100 para chegar no B. 100 metros finais. Então, 100 mais 400, 500. Vamos lá. A velocidade dele é constante. 20 é igual
a 500 metros que ele tem que andar, dividido por ΔT, que é o tempo que vai gastar. Fica cruzado, vezes ΔT, é igual a 500. ΔT é 500 dividido por 20. 500 dividido por 20 dá 25 segundos, tá? Então, depois que abriu o semáforo A, vai passar mais 25 segundos, que é o tempo que ele vai levar para chegar aqui na marca dos 100 metros, né? E o B vai ficar verde. Mesma coisa, só que como a distância que ele vai percorrer aqui é a mesmíssima. Aqui ele vai percorrer 100 mais 400 até faltar 100 metros de novo no C. Então, vai ter 100 mais 400, 500. Então, ele vai, como a velocidade dele não está mudando, vai demorar mais 25 segundos. Então, olha só. Começou com 30, que é 20, dando 10 aqui bastante. Depois, ele vai, desses 30 mais 25, então vai ser 55, tá? Que é quanto tempo depois que ele saiu do O, tá? Depois que ele saiu do O, é 30 mais 25. Mais 25 de novo, né? Porque essa distância aqui é a mesma. 55 mais 25, 80 segundos. Mas essa questão aqui tinha uma ajudinha. E encontrando aqui primeiro tempo, já dava certa questão. A Maria falou que essa foi a pior questão da minha vida. Ela é chatinha, mas a matemática dela é complicada. É chatinha, colaborei. Então, vamos lá, para não perdermos tempo. A 125, a próxima, ela é só de interpretação, tá? Bem tranquilinha. Ela é de eletricidade. Então, a gente tem a charge aqui, né? Gerfield, ele passou aqui pela perna aqui da pessoa, né? Se esfregou. Aí ele falou, eu odeio a eletricidade estática. E ficou todo arrepiado. Por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Por causa de troca de átomos, nada a ver, né? Ele vai perder átomo. Vai perder, né? Entre a calça e o pelo do gato. Letra B, diminuição do número de prótons. Gente, próton fica lá no núcleo e ele não sai lá do núcleo, tá? Sai só numa fissão nuclear. Mas racha o núcleo. Tem uma super liberação de energia em forma de calor e luz. Não é, com certeza, né? Que o gato só ficou quieto. Letra C, criação de novas partículas. Não, na natureza nada se cria, tudo se copia. Também não vai criar nada, tá? Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato, certo, tá? O que acontece? Quando tem essa eletrização aqui, eletrização por atrito. Então, quando tem o contato entre duas superfícies, os elétrons livres, né, estão nas camadas mais afastadas, estão ali quase, né, indo ali para poder saltar de um átomo para o outro. Quando eu encosto as duas superfícies, né, é isso que acontece. Eles vão saltar, tá, de um átomo para o outro. E vai provocar essa idade estática aí que o Gerfield está falando, tá? Que ele só pulou os elétrons de um lugar para o outro. Tá? E não é repulsão de partículas elétricas, tá? É a movimentação dos elétrons, é sair de de dois corpos que estavam em equilíbrio, né, ou reativamente carregado, atritar, e esses que estavam sobrando passar para o outro corpo, tá? Desequilibrar o sistema. Tranquilinha esse aqui também, né? Só qualitativo. Vamos lá, para 130. 130 também é de interpretação. Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através de vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. Então, independente aí do plano, vai ter mecanismo rodando.
O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. A gente consegue a diferença de potencial também através de ação magnética, né? Que é o que está falando aí no problema. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais da bobina, ou seja, aumentou mais do que ele estava querendo. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais resulta do aumento do... O que aconteceu que provocou o aumento dessa diferença de potencial? Então, a gente tem a formulazinha lá, ele fala que a diferença de potencial, né, a força eletromotriz, ela é menos a variação do fluxo magnético dividido pela variação do tempo. É uma fórmula aí do eletromagnetismo, tá? Aqui é fluxo magnético. Tá? Essa aqui é a lei de Faraday. Olha ele de lei de Faraday, que ele fala que a força eletromotriz, ele falou módulo. Por que módulo? Porque aqui no nossa fórmula tem um sinal de negativo, tá? Então, ou seja, independente aqui desse sinal, tá? O tamanho, número, aumenta por quê? Se é uma divisão, se esse aqui vai aumentar, olhando aqui para uma divisão, se o denominador aumenta, o resultado da divisão diminui. Se o numerador que aumenta, o resultado da divisão aumenta também, tá? Então, o que provocou o aumento aqui foi só uma relação matemática, tá? Se você fazer o teste, só você dividir aí, ó, 2, 3, 4. O resultado da divisão, conforme o denominador aumenta, o número, o resultado de 1,5, aqui é 0,33, aqui é 0,5, né? Valeu? 1 dividido por 4, 0,5 tem vergonha. Então, conforme vai aumentando aqui o denominador, o resultado da divisão diminui, tá? Então, não pode aumentar o tempo, tem que aumentar o fluxo. Então, a gente já corta aqui, ó, a alternativa A. Falou que vai aumentar o intervalo de tempo. Falsa. Ele já, na alternativa B, ele já fala até uma palavra que a gente procura. Fluxo magnético através das bobinas, por meio de um aumento de área interna exposta ao campo magnético. Ué, falou que mudou nada, falou que mudou a bobina, não falou só... falou que aumentou o DDP, tá? Então, a B também não é. Não lê direito, a gente vai correndo nela, né? Intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas por meio da aplicação de campos magnéticos mais intensos. Também não, né? Falou só que aconteceu alguma coisa aí dentro do meu processo que estava normal e que mudou. Então, é ele. Rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas, por meio de um aumento de sua velocidade angular. Tá? Nesse caso aqui, é a nossa queridíssima alternativa D, beleza? Porque a rapidez aqui, ó, quando a gente aumenta o fluxo magnético, se a gente abrir a fórmula aqui do magnético, tá? Vai ter lá N vezes o campo, número de espiras vezes a área, vezes o cosseno do ângulo, tá? Se ele aumenta a rapidez com que isso acontece, a velocidade do fluxo, passou mais magnético do que estava esperado, beleza? Então, não aumentou resistência também, não falou nada, porque não mudou resistência, tá? Não falou que mudou nada, não mudou equipamento, não acrescentou, não fez nada. Tava lá funcionando bonitinho e a gente deu errado, tá? Então, eu dei.
Achando? Né? Então, e o baile? Segmento de baile aqui. Para 131. 131 foi. Falou delas aí. Tempinho atrás. Já tá acabando. Olha que rápido. 1 hora. 1 hora para responder a prova de física. Herschel, em 1880, começou a escrever sobre a condensação da luz solar no foco de uma lente. Queria verificar de que maneira os raios coloridos contribuem para o aquecimento. Para isso, ele projetou sobre um anteparo, ou seja, reto, né, o espectro solar obtido com um prisma. Colocou termômetro nas diversas faixas de cores e verificou nos dados obtidos que um dos termômetros iluminados indicou um aumento de temperatura maior para uma determinada faixa de frequência. Esse prisma, né, essa dispersão aí da luz, é a mesma coisa que acontece no arco-íris, né, e é aquele desenho que está na capa do Void, tá? Dark Side of the Moon, canado, não. É aquele triângulo, né, a pirâmide, chega uma luzinha branca e sai as 7 cores do arco-íris. Tá? É isso que o Herschel fez. Ele identificou que em cada uma daquelas cores, colocou um termômetro e percebeu que em alguma delas houve um aumento mais significativo de temperatura, né, que foi captado pelos termômetros dele. Para verificar a hipótese de Herschel, um estudante montou o dispositivo apresentado na figura, que é similar ao que o cara fez. Nesse aparato, 5 recipientes contendo água à mesma temperatura inicial e separados por um material isolante térmico, ou seja, não vai ter troca de calor, nem não vai ter trocas, a temperatura vai ficar estável, e refletor são posicionados a lado. Então, coloca um do lado do outro, bonitinho ABCDE, junto com o refletor para refletir essa luz que vai ser dispersada pelo prisma. No interior de uma caixa de material isolante térmico e opaco, ou seja, não vai sair nem entrar calor e não vai sair entrar luz que não seja pelo prisma. A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma e incide sobre os recipientes, ou seja, dispersão aí da luz branca. O estudante aguarda até que ocorra aumento da temperatura e afere em cada recipiente. Aí ele pergunta em qual dos recipientes a água terá maior temperatura ao final do experimento. Então, a gente tem aqui, dá um zoom. Por quê? Aqui está o espectro visível. Aqui na letra D, ele sinalizou que veio a cor violeta. E na letra B, o vermelho. Depois do violeta, a gente chama no espectro da luz de ultravioleta. Tá? Não está na luz visível. A gente enxerga mais esse violeta. E antes do vermelho, a gente tem o infravermelho. Tá? E antes do infravermelho, nós temos inclusive as microondas. Tá? O que acontece? O infravermelho, essa faixa do infravermelho, ela é uma radiação que não é ionizante, faz mal para a gente. E a origem desse tipo de radiação, ela está relacionada com a vibração das moléculas. Quando a gente lembra lá de termodinâmica, a temperatura, ela é a média da energia cinética das moléculas, tá? Então, quando a gente fala que as moléculas estão se mexendo, né, que a gente pensa com um corpo com maior temperatura, a gente imagina que as moléculas desse corpo estejam se movendo com maior velocidade média, de translação média. Então, se o infravermelho está relacionado a esse movimento das moléculas, faz mais sentido a gente pensar do vermelho para trás com faixas relacionadas a calor. Tá? Então, o termômetro infravermelho lá que o pessoal afere temperatura nas entradas dos estabelecimentos, né, ele é essa
emissão ultravermelha que nós estamos fazendo, essa emissão não ionizante, tá? Então, a gente vai feliz marcar a letra B. Cometer um equívoco. Por quê? Antes do B, como eu falei aqui na linha do vermelho, que é o infravermelho, ou seja, o B aqui está na faixa do vermelho. Aqui já está com aumento significativo de temperatura. Mas antes dele ainda está chegando alguma coisa no ar. Ou seja, aqui não está, a gente não consegue ver, ou seja, está abaixo do que a gente consegue enxergar, mas está chegando também radiação, tá? Então, o que vai ter maior aumento de temperatura não é o B, apesar dele estar no vermelho, é o A, porque ele está antes ainda do vermelho, tá? Está no infravermelho. Então, aqui é infra. E aqui, ó, na letra E, já é ultravioleta, tá? Então, antes do vermelho, infravermelho. Tranquilinho, né? Também só interpretação. Tá, de amor. 134. Bem facinho também, mas tem uma pegadinha. O mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou. Então, ele estava lá mergulhando e se abrigou aí na caverna. Então, ele tem aqui a pressão atmosférica, tem a profundidade aí da caverna, 30 metros aí, especificar aí a distância do bolsão. Durante o resgate, para evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície, para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação dos tempos de descompressão, que são recomendados, né? E a variação de pressão. Então, tem um gráfico aí ascendente. Considere que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo quadrado, que a densidade da água seja de... Aqui essa letra parece um P, uma letra grega que chama Rho. É usada para densidade também. A densidade vale 1.000 kg por metro cúbico. Em minutos, qual é o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido? Tá? Então, a gente precisa saber qual que é a pressão que ele estava submetido. Tá? Qual que era a pressão aqui no bolsão de ar. Então, é importante falar que a 50 metros, tá? Dependente de qual desses pontos aqui, tá? A 50 metros, a pressão aqui nesses pontos todos é a mesma. Tá? Então, esse bolsão de ar aqui, ele não se comunica com mais nenhuma parte. Então, a pressão do ar aqui nesse bolsão é a mesma nesse ponto da superfície da água, tá? Que é a mesma aqui, que é. Tá? Então, a pressão da coluna do fluido é a mesma em todos esses pontos, tá? E ela diminui conforme se aproxima da superfície atmosférica. Então, vamos calcular, né? Qual que é essa pressão aqui, nesse ponto. Então, a variação da pressão é igual a ρ, densidade, vezes gravidade. Sai corona. Sai covid. Vezes a altura, né? Ou a profundidade. No caso aqui, a de profundidade, né? Porque está debaixo da água. Então, delta P, né? Variação da pressão é igual. A densidade aqui é 1.000 kg. Só que a gente tem que tomar cuidado. A variação da pressão está em quilo. Quilo. Nós vamos usar, então, o prefixo aqui. É 10 elevado a 3. Tá? Para a gente não confundir. Zero na conta. 10 elevado a 3, né? 10 vezes 10 vezes 10 é 1.000. Beleza? Só adequando o prefixo. Vezes gravidade, que vale 10, vezes a profundidade, que é 50. Então, a variação da pressão vai ser 50 vezes 10, 500. Vezes 10 elevado a 3. 10 elevado a 3, lembrando lá dos prefixos, equivale a quilo, né?
variação de pressão, 500 kPa, unidade de pressão. Ótimo, já sei a pressão que ele estava submetido. Vou aqui no gráfico e vou olhar quanto tempo equivale os 500, tá? Aqui, ó, equivale a 60 minutos, ok? Tomar um pouquinho de cuidado, porque eu coloquei aqui variação da pressão. Se a gente coloca a pressão atmosférica, a gente esquece, né? Que a variação, que é a diferença da pressão onde ele está para a pressão na superfície, a gente pode acha 600 kPa. Porque aqui, ó, a pressão atmosférica equivale a 100 vezes 10 a 3, tá? Tomar muito cuidado. Variação da pressão, do jeito que eu já fiz aqui, tá? Descontei a pressão atmosférica. Dando só qual que é o intervalo. Ok? Então, essa questão tinha essa pegadinha. Existem pessoas. Opa, mexendo? Travado. Wi-Fi dá um pito. Então, vamos para a última, tá? 15ª questão. Também gastando 1h30 aí do tempo de prova, né? Fazendo passo a passo. É a última. Bem... Essa aqui é a mais chata de todas. Eu acho, particularmente, essa prova. Lembrando que essa a correção da prova presencial, tá? Hoje, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer a prova online, né? As questões diferentes. Tá? Mas, já deixo um adianto, né? Tchau. Vamos lá para a gente pensar essa questão da Torre Eiffel. Olha só. A Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliças de ferro, pesava 7.300 toneladas quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolve construir um protótipo dessa torre em escala de 1 para 100, utilizando os mesmos materiais. Para cada dimensão de cada barra de ferro que foi usada para construir a Torre Eiffel, ele fez aí do mesmo material, porém numa escala de 1 para 100, né? Cada 1 metro ou a cada 1 centímetro, 1 milímetro, vai usar, digamos que seja 1 centímetro. Cada 1 equivale a 100 no tamanho real. Tá? Mas aqui ele especificou qual que vai ser a dimensão que ele vai trabalhar. Especificou só a relação entre as dimensões da torre. Considere que a torre real tem uma massa M, torre, vou chamar MT, torre, e exerça na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão P da torre. Tá? O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa do modelo, massa M, massa do modelo, e vai fazer uma pressão determinada, P do modelo. Tá? Lembrando que pressão é força sobre área. Nesse caso aqui, a força que está relacionada ao problema é a força-peso, né? Porque a Torre Eiffel está aqui apoiada no chão e tem uma força-peso para baixo. Tá? Então, sacado aí. Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo?
qual é a razão entre as pressões? Se eu pegar a pressão da torre e dividir pela pressão do modelo, qual que é esse resultado? Tá? Para ficar fácil, a gente vai trabalhar só com as unidades, com as grandezas. Tá? Nós não vamos colocar número, não é necessário. Vou voltar aqui para a análise. Tá? Então, a força a gente já sabe que a pressão que ele está se referindo é a pressão no solo, a pressão da fundação. Essa pressão é feita pela força-peso, numa determinada área. Então, essa força aqui, vou chamar de massa vezes gravidade, que é a formulinha de peso, dividida pela área. Só que aqui, eu tenho, como é o mesmo material, a massa vai mudar, porque eu vou usar, né, dimensões diferentes. Mas tem uma coisa que, por ser material, que não vai mudar, que é a densidade. Densidade é massa dividida pelo volume, tá? Então, se eu quero achar a relação da massa com a densidade, vou multiplicar cruzado, tá? Então, vai ficar massa é igual a densidade vezes o volume, tá? Por que eu fiz isso? Porque a massa vai mudar. Eu não sei a massa dos dois, nem da torre e nem do modelo, tá? Mas eu sei a densidade, porque é o mesmo material e a densidade é constante, tá? Depende do pedaço do material, tá? A densidade é constante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir em massa ou pela relação de densidade e volume, tá? Massa é densidade vezes gravidade dividido pela área. Agora que são elas, tá? Vou analisar primeiro a relação. A densidade é constante com o material mesmo e a gravidade também não vai mudar, porque a gente não está levando a Torre Eiffel para outro planeta, né? Então a gravidade também é a mesma. As coisas que vão mudar aqui, nesse caso, né, que a escala vai alterar, vai ser o volume e a área, tá? Então vamos analisar o que vai acontecer com o volume primeiro. Tá? A escala que ele falou é 1 para 100, tá? Assim que é uma outra representação daquela escala que ele falou. Cada unidade que eu tenho equivale a 100 da Torre Eiffel. O volume, gente, é dado em 3 dimensões. Tá? A unidade do volume é cúbico, tá? Elevado a 3. Beleza? Então, eu vou fazer isso também com a escala. Vou elevar a escala ao cubo, tá? Tratando do volume. Então, eu quero saber volume. Aqui, 1 é o volume do modelo e 100 é o que equivale ao volume da torre. Tá? Resolvendo aqui essa treta, 1 ao cubo é 1. 100, posso chamar também de 10 elevado ao quadrado. Tá? 10 vezes 10, 100. Então, 10 ao quadrado é potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Você pode fazer 100 vezes 100 vezes 100. Vai dar no mesmo resultado, tá? Só estou agilizando aqui. Lá. 5. Beleza. Eu quero saber quanto que vale o volume da torre, tá? Quero isolar o volume da torre. Então, vou multiplicar cruzado aqui, tá? Então, o volume da torre vezes 1 é o volume da torre é igual ao volume do modelo vezes 10 elevado a 6. Ou seja, está coerente, né? O volume da torre é bem maior que o volume do modelo. Tá? Ok, nossa está de acordo. Tudo dominado. Agora, eu vou fazer em relação à área. O mesmo processo, a mesma análise, porque a área também vale essa escala de 1 para 100. Só que a área, se você lembrar lá da unidade, né, ela é metros quadrados. Então, eu vou elevar a escala também ao quadrado. As dimensões também vão ser aumentadas ou nessa proporção aí quadrática, tá? É igual. O 1
é a área modelo. Tá? Vou repetir o mesmo processo aqui do volume. E 100 é a área da torre. Então, 1 ao quadrado dá 1. Usando o mesmo raciocínio aqui, 10 e 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Repito a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho, multiplicando usado aqui, né, para tirar essas frações, que a área da torre equivale à área do modelo vezes 10 elevado a 4. Ok, também está coerente com o que a gente imagina, né, que vai acontecer. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer até de outro. Ele quer a razão das pressões. Da pressão da torre pela pressão do modelo. Foi isso que o problema me falou. Tá? Então, eu vou substituir, sabendo que a pressão, né, é a ρ vezes volume da área. Eu já sei aqui quanto que vale o volume da torre, o volume e a área da torre. Tá? Então, eu vou substituir na fórmula. Então, a pressão da torre é a densidade na torre vezes volume da torre vezes gravidade dividido pela área da torre. Tá? Isso aqui é a pressão, pressão na torre, dividido por pressão no modelo. A pressão do modelo é densidade do modelo vezes volume do modelo vezes gravidade dividido pela área do modelo. Tá? Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tá? Então, eu vou ter que conserva a primeira, ninguém. E multiplica, que é a razão, né, pressão. Inverso da segunda. Então, o que está embaixo vem aqui para cima. Está em cima para baixo. Modelo, vezes modelo, vezes. O que é que nós sabemos? Que é constante, tá? A gravidade é a mesma, tá? Então, estou multiplicando todos os termos, então vou simplificar os que são de mesmo valor, tá? A gravidade tem o mesmo valor, a densidade tem o mesmo valor, porque é o mesmo material, sobrou volume e área. Volume e área, ótimo. Então, vai ficar volume da torre vezes área da torre é igual não, vezes a área do modelo sobre volume do modelo. Só que eu sei o quanto que o volume do modelo equivale, aliás, quanto que o volume da torre equivale em modelo. Tá? Eu quero, em vez de calcular um por um, eu vou trabalhar só com as unidades, sem número, para não errar as contas. Então, o volume da torre vale o volume do modelo vezes 10 a 6. Vezes 10 elevado a 6. Dividido pela... A área da torre vale a área do modelo vezes 10 a 4. Vezes 10 elevado a 4. Vezes a área do modelo dividido pelo volume do modelo. Olha que beleza, dá para fazer o volume e a área do modelo, né? Dá para fazer com a mesma ideia que nós fizemos aqui com a densidade e a gravidade, né? São a mesma coisa, tá? Eu consigo dividir aqui volume, a área do modelo pela área, sobra só as ordens de grandeza, tá? Então, a pressão da torre pela pressão do modelo é igual a 10 elevado a 6 dividido por 10 elevado a 4. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. 6 menos 4, 2. Então, a relação entre a pressão que a torre vai fazer e a pressão que o modelo vai fazer é da ordem de 10 elevado ao quadrado. Chatíssima questão. Credo. Bem na hora.
E a Maria ainda está por aqui. E você me ouve? Tato. Pessoas que vocês ouvem. Tendo dúvidas, eu vou deixar a live salva. E ela vai continuar reprisando, tá? O que está rolando aqui na semana? Para deixar registrado aqui. Durante o dia, eu estou colocando aqui aulas que eu já gravei ao longo desse ano. Estou dando prioridade para exercícios do Enem que eu e ela vai reprisar aqui, vai ficar passando, vai ficar tocando aqui na Twitch durante o dia. À noite, eu vou fazer a correção ao vivo. Hoje a gente fez aqui a correção da prova de prova presencial. E amanhã a gente vai fazer a de 2019, tá? Muito provavelmente o horário de amanhã vai ser um pouquinho diferente, vai ser após as 20 horas, tá? Mas já fica aí de sobreaviso que vocês, né, serão alertados aí nas redes. As notas de aula de hoje vão para o Drive. Então, nesse perfil que você der uma olhadinha aqui na minha descrição, vai ter o Instagram, o YouTube, para onde a aula também vai, e o Drive de conteúdos. Eu disponibilizo o material gratuitamente. Então, notas de aula, resumo, exercícios corrigidas, tá? Já para deixar registrado para quem quiser depois acessar. E a gente vai seguir aí ao longo dessa semana com revisões e correção de provas anteriores toda noite, tá? Então, já sabem que a gente tem um encontro amanhã, ok? Vou agradecer mais uma vez a Maria, a Babi também, a hora que eu estava na aula. Muito obrigada, meninas, pela presença e pelo apoio de vocês. Amanhã a gente se vê, eu espero vocês aqui. Um beijo, tá? E agora já são 20 horas, já é hora da gente dar tchau. Tchauzinho, gente. Muito obrigada. Vejo vocês amanhã.